Se você tem dificuldades para começar a fazer seus trabalhos, não sabe a sequência no processo de pintura e tem muita dificuldade na hora de utilizar os stencils para criar os seus trabalhos na aerografia com facilidade, nesse vídeo eu vou te mostrar o processo que eu gosto de usar para fazer desenhos simples, desenhos mais complexos, enfim, qualquer tipo de desenho que você queira utilizar, você vai conseguir fazer utilizando esse processo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E o resultado desse trabalho é esse daqui, ó. Nós vamos fazer essa caveira bem legal aqui, ó, utilizando as técnicas de luz, sombra, definições de contorno, processo de pintura, tanto do desenho quanto do fundo, e como você trabalha com os stencils para conseguir criar esse trabalho aqui de forma bem simples e prática. Então acompanhe esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe, e caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça de me dizer aqui nos comentários desse vídeo. Antes de fato de começarmos na prática a execução desse processo de pintura, é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. Assim você vai ser notificado das próximas aulas, onde eu vou te mostrar como melhorar suas habilidades na aerografia de forma simples, prática, mesmo que você esteja iniciando agora. Se você não quer perder essas técnicas, esses vídeos, é muito importante você se inscrever agora no botão abaixo desse vídeo. É muito importante que você deixe seu like embaixo do vídeo, assim mais pessoas vai conhecer essas técnicas, vai começar a fazer aerografia do jeito certo, aumentando ainda mais o alcance desse conteúdo que eu preparei especialmente para você. Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like embaixo do vídeo aqui, assim vai facilitar a entrega desse conteúdo. É muito importante para ajudar a gente aqui no canal. Agora sim, agora eu vou te mostrar nesse processo de pintura dessa caveira, utilizando com stencil. Na aula anterior, na aula passada, você viu utilizando o processo de pintura mais freehand, onde não necessitamos de usar tanto os stencils, e aqui eu quero te mostrar uma habilidade, uma forma de você fazer também suas artes utilizando os stencils, pois eles facilitam e aceleram o processo de pintura. Nesse processo aqui eu vou utilizar o aerógrafo da OneTools de 0.2 mm, vou já utilizar aqui uma tinta preta para demarcar o meu processo aqui, o meu desenho, as partes importantes, para depois a gente vir fazendo o processo de pintura. Então a primeira etapa é você aplicar uma poeira mais distante, ó. Com essa poeira você vai simplesmente marcar toda a localização do seu desenho, e assim vai ficar muito mais fácil de você depois vir fazendo o processo de pintura. Ó, vou marcando todos os detalhes, sem me preocupar se vai ter muito overspray nesse momento ou não, mas eu vou já vir marcando tudo aqui, ó. Em alguns tipos de stencil você já consegue fazer uma pintura mais final utilizando um único stencil. Nesse daqui nós vamos utilizar umas 2 camadas a mais de stencil além dessa, então vai ficar mais fácil aí de você ver como que é o processo. Então já apliquei essa marcação e aí você já tem um resultado de como sua caveira pode ficar. Então aqui essa é a primeira etapa que você deve seguir para conseguir fazer aí os seus desenhos. Agora eu vou começar aplicando as cores no meu trabalho para você ver como fica mais fácil de realizar quando você tem outras camadas de stencil. Pronto, ó, agora eu já tenho aqui a segunda camada do meu stencil, onde eu vou proteger a parte do fundo do meu desenho. Depois vamos proteger o nosso desenho e fazer o fundo aqui do nosso trabalho. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de você fazer aí o seu trabalho e manter ele sem overspray. Dessa forma aqui a gente vai começar a aplicar a primeira camada de tinta, que é um primeiro tom de azul, para assim a gente já começar a ter aqui um processo de colorização no nosso trabalho. É muito importante você chapar uma cor base primeiro, que é essa primeira cor que a gente vai aplicar agora. Assim, quando você vir com as próximas camadas, vai ser a camada de luz e sombra, que são cores claras e cores mais escuras. E essa cor aqui, ela vai ser a cor mais predominante, ou dependendo do tipo de iluminação que o seu trabalho tiver, vai ser uma cor mais secundária. Ela não vai ser tão evidente, mas vai ser uma cor guia para você conseguir variar entre claro e escuro. Então o primeiro processo aqui é a gente aplicar uma camada como bem mais rápida. Então, para começar, vamos aplicar essa camada aqui. Você não precisa se preocupar se vai ter essa tonalização de azul sobre o preto,
pois o preto vai ser reaplicado novamente. O importante aqui é você ter esse preto como um guia e assim facilitar aí no processo de pintura, como estamos fazendo agora. Ó, por utilizarmos um aerógrafo de 0,2 milímetros, você pode ver que certas áreas acaba ficando um pouco mais demorado o processo de pintura. Isso é normal, é super tranquilo você também fazer esse processo aí de pintura e não tem problema se demorar um pouco. Mas se você tiver um aerógrafo que dê para utilizar de 0,3 ou 0,5 vai ser melhor para você concluir aí o processo de pintura mais rápido. Primeiro nessa etapa aqui, depois nas próximas etapas você vai ver que é mais tranquilo utilizando um aerógrafo de 0,2. Ó, caso o seu trabalho tiver alguma mancha durante o processo de pintura, é muito importante você trabalhar com a distância da superfície. Então, quanto maior a distância, menor a quantidade de marcação dessa tinta. E assim você consegue remover as manchas do seu trabalho. Então, use esse processo de pintura para você deixar ele aí perfeitinho e com uma camada bem fininha e sutil para você não deixar um trabalho com aspecto amador. Então dessa forma vai ficar muito mais fácil na hora de você aí concluir o seu trabalho e ver aonde precisa de melhorar o acabamento. Como você pode ver, eu já apliquei o azul em todo o meu trabalho. Agora eu vou para a próxima etapa, que é aplicar o processo de luz e sombra. E nesse processo de luz e sombra, nós vamos simplesmente fazer algumas variações nos tons de tinta. Essa parte da boca aqui, ela faz parte do fundo, então não vamos se preocupar agora em fazer o processo de pintura. Eu vou adicionar um pouco mais de branco aqui na minha tinta, uma quantidade bem considerável, pois eu quero um azul bem mais claro, bem mais claro. Assim eu vou conseguir trazer aí o efeito que eu quero perante esse azul que já está aí. O contraste ele vai ser bem maior se eu tiver um azul bem mais claro. Com o azul claro preparado, agora sim, vamos começar a fazer os efeitos de acordo com a nossa referência. Então, é muito importante você agora ir observando a sua referência para conseguir fazer os efeitos aí desejados. Com esse azul clarinho eu vou aplicar um pouco aqui na parte dos dentes, para já dar um efeito de uma transição de azul quando eu aplicar o branco. E aí eu já vou conseguir o efeito desejado igual na minha referência. Claro que a maior parte desse azul vai ser removido, então dessa forma eu consigo poupar mais tempo aqui no processo. Aqui é um jogo de degradê, então se você não dominar a técnica do degradê, você vai ter uma certa dificuldade para causar esses mesmos efeitos aqui. Então o interessante é você praticar bastante para conseguir ter aí o efeito desejado. Então ó, já estamos concluindo aqui a primeira camada de luz. Você já pode ver o efeito que está dando no nosso trabalho. Vamos melhorar ainda mais, porque quando a gente aplicar o contraste do azul mais escuro, você vai ver a evidência que isso já vai dar. E aí, por fim, nós viemos finalizando com um pouco de branco puro, para deixar aí o trabalho 100%, obviamente. Pronto, agora eu vou preparar um azul mais escuro para a gente elevar um pouco mais esse contraste aqui no nosso trabalho. Assim, eu estou aqui com o meu azul mais escuro, vou começar a aplicar aqui no meu trabalho esse azul e assim a gente vai conseguir ter uma noção de como o nosso trabalho já vai ficar. Vamos começar a remover um pouco mais desse tom branco da luz que a gente aplicou. Vamos definindo ainda mais o nosso trabalho e você vai ver como é bem simples utilizando desse método também para fazer os seus trabalhos. A referência que eu estou usando ela é num aspecto vetorial, que significa que
não tem muito degradê entre uma cor e outra, mas isso não impede de fazer esse desenho ficar mais próximo dos 3D. E para isso é só você aplicar as cores certas no lugar certo. Então você já vai conseguir aí o efeito bem legal também, utilizando desse mesmo método. Depois vamos escurecer um pouco mais esses efeitos, esses detalhes, para deixar bem legal aí o nosso trabalho. Pronto, ó, agora sim, já temos aqui a segunda camada de tinta do nosso trabalho. Vou pegar um pouco de preto junto com um pouco de azul que sobrou e vou fazer a mistura para a gente intensificar um pouco mais essas sombras. Assim a gente vai ter um contraste muito mais amplificado. Pronto, ó, já tenho aqui o meu preto junto com um pouco de azul para não deixar o preto muito marcado. E assim a gente vai começar agora a aplicar no nosso trabalho. E o mais importante, nesse processo aqui é bom que você dilua a sua tinta um pouco mais além do que o necessário. Assim você vai ter uma cobertura mais sutil e suave, não vai sobrecarregar o seu trabalho. É importante você só aplicar em algumas regiões, não é todas, para você deixar aí o seu trabalho bem interessante, bem legal. Pronto, ó, você já consegue perceber a intensidade do contraste que fizemos aqui no nosso trabalho. Agora vamos fazer o acabamento final, que é o quê? Nós vamos voltar com o stencil inicial para a gente demarcar ainda mais o nosso trabalho. Então eu vou remover aqui agora esse stencil das bordas, onde eu protegi o meu fundo. Você pode ver que temos uma caveira mais bem contornadinha, bem recortada, mas não quer dizer que não tenha overspray. Depois, para a gente finalizar esse trabalho, vamos aplicar o nosso próximo stencil, que é esse aqui, ó, para a gente proteger e aplicar um fundo bem legal aqui. Então, antes de mais nada, vamos voltar aqui com o nosso stencil principal, que é o stencil primário. Vou posicionar ele certinho nas marcações anteriores. Você pode ver que eu deixei ele preso. Não necessariamente você precisa deixar ele preso, mas quanto melhor você prender ele, mais fácil vai ser aí a execução do seu trabalho, ok? Então, eu vou alinhar aqui, ó, principalmente nas bordas externas, pois a gente aplicou bastante camadas e isso faz com que a gente perca ali os contornos principais na parte interna. Então, para você alinhar, utilize aqui as bordas externas e assim vai ficar mais fácil de você fazer aí a pintura do seu trabalho. Agora, com um preto mais enfatizado, vamos aplicar no nosso trabalho aqui para você ver como que é bem simples esse processo. O mais legal é que eu vou adicionar, ó, bastante thinner diluente, dependendo da tinta que você for utilizar, para você não sobrecarregar o seu trabalho, pois a gente quer um trabalho mais 3D, não um trabalho 2D. O trabalho 2D você vinha aqui, chapava bem essas marcações e aí você já teria o seu resultado final. Mas aqui não, aqui eu quero somente a marcação principal do meu trabalho. Então eu vou vir aqui, ó, bem de leves, só sobrecarregando algumas regiões e definindo outras, ó. É muito importante você segurar o seu stencil também na superfície para não correr o risco de ter overspray, pois agora é a camada, vamos dizer, a camada final aí do nosso trabalho. Então, quanto mais preso for o seu stencil, melhor o seu resultado final. Então agora aqui, ó, vamos começar na parte dos dentes. Os dentes você pode perceber que eu não fiz ainda, mas vamos dar o acabamento dele posteriormente a esse contorno aqui. Bom, depois de você ter aplicado o preto, aí nós vamos para a parte posterior do nosso desenho, que é a parte externa aqui de fora, onde vamos aplicar uma cor mais chapada para remover qualquer overspray. Aqui no meu trabalho, para fins ilustrativos, para você ver o impacto que isso gera, eu vou utilizar um tom amarelo para dar um contraste no nosso trabalho e também para finalizar aqui o nosso desenho 100%, onde eu vou remover todos os overspray. Aplicando dessa forma, você já vai ter aí um desenho muito melhor. E é muito
muito simples, basta você aplicar, fazer um degradê. Nesse caso nós vamos fazer um degradê, né? Mas você pode fazer qualquer outro tipo de trabalho. Você pode usar caveiras complementares a essa para deixar o seu trabalho muito mais ilustrativo e assim ter um acabamento aí muito melhor no seu desenho e rico em detalhes. Pronto, ó. Já aplicamos aqui a tinta final, onde decidimos aqui dar uma elevada ainda mais no nosso trabalho. Agora vamos remover aqui o nosso stencil para você ver como ficou o nosso trabalho. Ó. Você pode ver que em poucos minutos conseguimos fazer aí um trabalho bem legal, utilizando 3 camadas de stencil. Você vê como é bem simples fazer esse processo. Agora, para finalizar e deixar o trabalho perfeitinho, vamos aplicar um pouco de branco aqui nos dentes e elevar um pouco mais esse contraste nessa região ali. E assim a gente já finaliza o nosso trabalho. Seguindo agora o mesmo processo que fizemos no tom preto, naquela marcação para elevar o contraste, nós fizemos o mesmo com o branco. Então eu diluí um pouco mais além do normal esse tom branco para simplesmente realçar um pouco mais os detalhes aqui do dente. Assim já vamos ter um acabamento bem mais refinado, e se você quiser usar stencils complementares a esse, você também pode usar, que vai ficar muito melhor o seu acabamento. Então é só você vir aplicando esse tom aqui e você já vai ter o efeito desejado. Pronto, ó. Agora finalizamos aqui a nossa caveira. Você pode ver que definimos ainda mais, aplicando um pouquinho mais de branco. Esse branco ele realçou todo o contraste do nosso trabalho, e agora você deve aplicar esse mesmo processo para fazer os seus trabalhos. Você viu que começamos com uma marcação bem de leve do tom preto, nós refizemos aqui um tom base de azul para servir de guia entre o claro e o escuro, e depois começamos aplicando a parte de iluminação, finalizamos com a parte de sombra e realçamos essas sombras com um pouco de preto bem diluído. Assim você já vai guiar aí o seu trabalho de forma bem simples e rápida, executada aí utilizando as técnicas da aerografia. A tinta que utilizamos aqui foi a tinta Duco, e também utilizamos o aerógrafo da One Tools 0.2 mm. Com esse modelo de aerógrafo você vai conseguir fazer esse trabalho tranquilamente, porém para pinturas de grande escala, como você viu, fica um pouco mais difícil executar esse processo. Mas nada vai te impedir de conseguir executar um trabalho bem legal utilizando esse modelo de aerógrafo. O ideal para quem está iniciando, não sabe qual equipamento usar, é utilizar um modelo de aerógrafo 0.3. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link relacionado aos modelos de aerógrafo que eu indico você utilizar, assim vai ser mais fácil de você escolher o modelo perfeito para você fazer os seus trabalhos, ok? Agora você acompanhou o processo de pintura do começo ao fim, entendeu como utilizar os stencils de forma simples e prática, quando você deve utilizar os stencils para facilitar o processo de pintura. Você viu também que utilizamos um aerógrafo de 0.2 mm e tintas automotivas Duco. Essas tintas são fáceis de você trabalhar e ela permite você estudar em folha sulfite normalmente, diferente das tintas à base de água. Então se você quer trabalhar com tintas à base de água para fazer esses estudos, é muito importante você adquirir uma superfície que permita esse tipo de tinta. Nesse caso, como eu utilizei tintas à base de solvente, elas fluem muito bem no aerógrafo e permite eu conseguir aí um acabamento legal na folha, diferente das tintas à base de água. Nesse caso, eu recomendo que você procure aí tintas da Nankin, que é uma tinta também que vai facilitar, por ser à base de água, a utilização em folhas sulfites. O vídeo completo dessa tinta eu deixei
aqui embaixo na descrição desse vídeo. E com base em todo esse conhecimento, todas essas técnicas que eu compartilhei aqui e mostrei para você na prática, é você agora colocar tudo esse conhecimento em prática para você ver os resultados e como é fácil realizar os seus desenhos utilizando esse processo que eu te mostrei. Caso você tenha alguma dúvida, dificuldade, me diga aqui nos comentários desse vídeo, assim eu vou conseguir te orientar e te ajudar aí na execução dos seus trabalhos e também na criação de novos conteúdos como esse que eu fiz aqui especialmente para você. Se você tiver dificuldades para conseguir criar os seus extensos para aerografia, acesse a playlist que eu deixei completa, onde eu mostro como você cria extensos de multicamadas e extenso dos contornos do desenho, como eu mostrei nessa aula. Assim você vai conseguir fazer os seus trabalhos com muito mais facilidade aí na aerografia, independente da superfície. Esse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.